Oi, família, tudo bem? Oi, família, tudo bem? Somos o casal 25HS, 24 horas junto e uma hora de hora de extra hora para extra. fortalecer o casamento. Hoje nós vamos passar para vocês uma receitinha de pão caseiro. Uma receita fácil que dá para fazer em qualquer fogão, qualquer forno dá para fazer. Então vamos passar para vocês. Uma forma grande, untada, com manteiga e trigo, ou pode ser com margarina e trigo. Na receita vai 1 quilo de farinha de trigo, 2 pacotinhos de fermento biológico seco, Aqueles em pó. 250 ml de leite morno e 250 ml de água morna. Depois vocês misturam o leite com a água, Isso, tá? para mornar e não deixar a temperatura alta, um morno bem baixo para não... Não pode ser quente. Isso, senão o fermento vai aquecer muito e perde a função de fermentação dele. E vai 2 ovos inteiros, 125 ml de óleo ou margarina. Seria metade de um copo de requeijão. Vai 1 colher de sopa de sal e meia xícara de açúcar. Vai precisar também de uma gema de ovo e 2 colheres de sopa de leite, né? Para misturar, bater junto, para passar em cima do pão, para dar aquela função. Para pincelar. Isso, pincelar em cima do pão, para dar aquela função douradinha em cima do pão. Então a gente vai agora montar a receita. Olha, a gente tinha deixado a farinha com o fermento repousando. Tempo só de esquentar o leite misturado com a água, mornando ele. Agora a gente vai abrir uma cavidade, tá? Abrir uma cavidade, colocar o açúcar, põe o açúcar. Lembrando que tá tudo em dobro, a gente tá fazendo 2 receitas. O que a gente passou é uma receita. O sal. Aqui tá os ovos inteiros. Olha, a gente tinha deixado a farinha com o fermento repousando. Tempo só de esquentar o leite misturado com a água, mornando ele. Agora a gente vai abrir uma cavidade, tá? Abrir uma cavidade, colocar o açúcar, põe o açúcar. Lembrando que tá tudo em dobro, a gente tá fazendo 2 receitas. O que a gente passou é uma receita. O sal. Aqui tá os ovos inteiros. A gente tirou a pele, por isso que ele tá meio misturadão assim. Isso. Não é necessário tirar a pelinha da gema, Mas a é gente bom, tirou. porque aí não fica aquele cheirinho de ovo, né? E acrescentar também o óleo. Mistura tudo. Mistura tudo assim. Devagarzinho até formar um creme. Com bastante carinho. Vai mexendo. Com bastante carinho, isso. Assim. Olha só. Desse jeitinho. Tem que ter paciência, tem que ter bastante carinho, não pode fazer nada com raiva, tá? Tem que ter amor. Isso, tem que ser Agora feito aqui bem calmo. ficou essa massinha mole, né? E a gente vai acrescentar o leite morno, viu, gente? Misturado com a água já, que a gente colocou os dois juntos. Muito quente, ele estraga o fermento. Vamos pôr aqui o leite, né? Lembrando que a gente tá com 2 receitas, então vocês estão vendo que é bastante leite. Isso. A gente tá com 2 receitas. E coloca o leite todo. O que a gente passou para vocês é uma receita. E vai mexendo. Já tá tudo misturado, né? Então agora a gente vai mexendo bem devagar, com bastante amor e carinho. Vai mexendo. Essa massa
Avisando vocês, ela não vai ficar dura, viu, gente? Vai ficar uma massinha meia mole, tá? E vamos misturando tudo com muito carinho. Vamos misturando assim. E daqui a pouco, quando a massa estiver pronta, a gente vai sovar ela. Eu vou mostrar eu sovando ela para vocês verem, tá? Olha, gente, ela ficou bem molhadinha. Tá soltando, ó, despregando do fundo da bacia. Só que ainda precisamos colocar mais, acrescentar mais um pouquinho de farinha. Porque isso depende muito da farinha, tá? Cada farinha é um resultado, tá bom? Vamos acrescentar mais um pouquinho. Tem farinha que já chega ao ponto rápido de despregar do fundo da bacia e tem farinha que não, depende da umidade dela. Põe aos poucos e vai mexendo, continua mexendo, tá? Até dar o ponto certo. Até conseguir despregar totalmente, ó lá, da bacia. Lembrando sempre que a gente está fazendo 2 receitas, por isso que está dando um volume alto e bastante grande aí de massa, tá, gente? Verdade, é para aproveitar o forno quente. A gente vai usar um forno industrial. Então, lembrando, a receita que a gente passou é de uma receita somente, ou seja, rende 3 pães. A gente vai deixar embaixo depois anotado no card ali todo o ingrediente que vai em uma receita que rende 3 pães. E vai mexendo com bastante carinho, que é assim mesmo. É cansativo, a massa fica pesada, mas tem que ter amor e carinho. Aí a gente vai acrescentando mais um pouquinho. E vai mexendo. E vai mexendo, tá? Olha, gente, eu fui mexendo aos poucos e acrescentando o trigo até ela desgrudar da bacia, ó. Pode notar que ela tá desgrudando da bacia. Então, vai colocando aos poucos o trigo até ir desgrudando. A hora que desgrudar, ela não pode ficar uma massa dura. Tem que ficar uma massa meia mole mesmo, isso, não tá? ficar uma massa seca, né? Tem que ser úmida. E lembrando bem que a receita é um pacote de farinha. 1 quilo de pacote, um pacote de 1 quilo de farinha, tá? E tem que deixar reservado um pouco de farinha, porque a hora que você mexer e ela tiver mole, não desgrudar da bacia, aí você vai acrescentando um pouco a farinha até dar esse ponto, ó. Além do mais que você vai precisar de farinha também para untar as formas, né? Isso. E agora a gente vai ter que pôr a mão na massa. Sovar ela por aproximadamente 1 minuto. Então é uma massa que não precisa sovar muito, é só para dar uma... A gente vai sovar ela agora e vai sovando com bastante carinho e amor. Tudo que você faz, todas as receitas de comida, ou tudo que você faz tem que ser com muito carinho, tá? Muita dedicação, né? É. E vai mexendo, tá? Vai sovando, assim. Se por acaso você sentir que ela tá colando, aí você acrescenta mais um pouquinho de farinha, assim, ó, aos poucos. E vai sovando, assim. Olha que bonita que ela tá ficando. Tá? Isto. Desse jeito. Assim, acrescenta mais um pouquinho. Aí. Olha que belezinha. Gente, lembrando que esse tanto de massa que vocês estão vendo no vídeo são 2 receitas. É. Que a gente passou para vocês, é uma receita. Então seria só. metade desse tanto de massa, tá, gente? Isso. Como a gente vai aproveitar um forno grande,
não vamos desperdiçar gás, né? Então a gente tem que aproveitar o tamanho dele para fazer um pouco mais. Isso mesmo. Vamos pôr mais um pouquinho assim, tá? Tem que ir sovando até sentir que ela tá totalmente desgrudada da bacia, tá bom? Ó, com muito carinho, olha que delícia. Olha, a gente sovando e acrescentando um pouco. A massa ficou desse jeito, ó. Não tá Acrescentou grudando, aproximadamente tá? 4 colheres de farinha, né? Uma meia xícara, mais ou menos. Então agora a gente vai pôr um pouquinho de farinha e sovar na mesa, tá? A gente vai sovar e depois vai dividir ela, tá? Pra gente já fazer os pães, tá bom? Olha que maravilha que ficou, não tá grudando, tá? Agora a gente vai cortar e dividir essa massa. Lembrando que uma receita rende 3 pães. Isso. Como a gente está fazendo 2 receitas, vai render 6 pedaços, né? 6 pães. Isso, é isso mesmo. Agora a gente vai dividir, né? A massa. Aproximadamente 500 gramas cada E vai pedaço pesar, de massa. tá? Quem tiver uma balança aí pesa. Quem não tiver, vai a olho mesmo, tá? Divide assim. Desse jeito, ó. Deixa eu dar uma puxadinha para não atrapalhar. Assim. Quem tiver uma balança, você põe na balança para ele ficar mais ou menos do mesmo tamanho. Tá bom? Em torno de 500, 600 gramas de massa, a gente calcula mais ou menos. É. Olha que maravilha. Tá? Então a gente vai dar uma pesadinha para ver quanto rendeu e já volta. Isso mesmo. Olha, a gente pesou, deu 5 de 570 mais ou menos, e deu duas bolinhas de 400, tá? Mais ou menos 400 gramas, tá? 2 pão pequeno e 5 grande. Então vai sair a média de uns 3 pães. Sai 3 a média de 600 gramas cada massa antes de assar. Tá? Então agora a gente vai abrir e enrolar a massa. Agora pega um pouquinho, pega o rolo. Eu tenho um rolo aqui que ele já tá 1900 e bolinha. aposentando. Já tem uns 30 anos mais ou menos. Ai, ai. Vai mais pra lá. Lembrando, Eu tô fazendo na pedra da mesa, tá? Mas vocês podem fazer numa tábua de carne, tá? Aonde vocês preferirem. lembrando Tá? que ela vai ser enrolada da parte maior para a parte menor. Isso. Vai abrindo, tá bom, gente? Assim. Agora, Da parte maior para a parte menor enrolando. a gente vai enrolando assim. Desse jeitinho. Ó. Ele cola um pouco, ó. Tá? E vai abrindo ele assim, modelando com a mão. Tá bom? Pra ele ficar certinho, ó. Que lindinho que ele fica. Aí joga um pouquinho de farinha, tá? E a gente põe agora na forma, tudo bem certinho, que eu vou mostrar pra vocês daqui a pouco. Olha, gente, já está na forma.
Agora a gente vai deixar ele marcar o tempo para descansar, tá? Hoje tá um tempo frio, muito frio, então ele demora mais um pouquinho para crescer. Deu 5 pães de 600, mais ou menos, aproximadamente 600 de 600 cada gramas. massa, né? É. E duas, mais ou menos, aproximadamente de 400, tá? Aqui tem duas receitas. Isso. Você fazendo, então, ao que nós passamos para vocês uma receita, vai dar somente 3 pães de 600. Isso. 3 massas para ser assada de 600 gramas. Tá? E aqui deu esse tanto porque eu fiz duas receitas. Agora a gente vai descansar, daqui a pouco eu volto. Para descansar, para dar uma crescidinha, daqui a pouco a gente forma o tempo certo devido. Olha, gente, vim mostrar como ficaram os pães. Ficaram 2 horas de repouso porque tá muito frio. Geralmente quando tá calor, muito calor, é 40 minutos. E hoje, como tá muito frio, ficou 2 horas, tá? E aqui, ó, como eu falei pra vocês, para deixar separado um ovo e 2 colheres de leite. Aqui, você usa só a gema, tira a pele dela, tá? E agora a gente mistura os dois, a gema com o leite. São 2 colheres de leite. Aí você mistura bem, tá? Isso é para pincelar, para ele ficar com aquela cor douradinha por cima, tá? Então a gente vai pincelar todos, bem pinceladinho, assim, bem bonitinho. Ficaram bonitos, né? Lembrando que tem que passar bem passadinho para depois não ficar tão manchado, né? Uma vez que é passado o ovo com a gema do ovo, a gema do ovo, perdão, né? A gema do ovo com leite, vai dar aquela textura bonitinha em cima, né? Um dourado caramelo. Isso. Ele cresceu tanto, eu tinha deixado um espaço no meio. Ele cresceu bastante que encostou no outro. Mais rapidinho, né? Daqui a pouco a gente vai pôr eles no forno. Lembrando que o forno também não precisa estar pré-aquecido, tá? Pode se colocar junto com o forno desligado e automaticamente o forno vai pegando aí o tempo de quentura dele, né? Isso. Que o pão ainda vai crescer. Chegando na temperatura certa. Isso, exatamente. E o pão ainda vai crescer mais um pouquinho dentro do forno, tá? Aí, agora tá prontinho. Então agora só levar pro forno, tá bom, gente? Tá? Já a gente já agora vai já colocar em posição de forno e já vai mostrar para vocês. Olha, agora eu vou acender o forno, tá? Pra gente colocar os pães. Pode abrir mais um pouco. Ele é de alta pressão, então. Aí. Olha o medo. Opa! Aí, pronto. Morro de medo, gente. Já acendeu. Olha, esse forno nosso é um pouco antigo, então ele não tem mais aquela famosa porta de vidro, né? E nem as pedras. A gente usa ele assim, dessa forma. Então, vamos que vamos, gente. É um forno grande, convencional, porém sem as pedras refratárias. Isso também serve para quem tiver um forno e quebrou a parte do vidro, fazer desse jeito que também dá certo. Dá para usar normalmente, tá? Então vamos lá. Vamos pôr a forma lá dentro. Põe essa pula de cá que é grande. Aí. Isso. Aí a grandona no fundo. Que chique. Olha, gente, como tem espaço. Olha só, gente.
Espaço para deitar e rolar, né? Não esquece o pequenininho. E pode fazer no fogão normal, no forno do fogão normal. Então tá aí, gente, ó. Só aguardar agora um tempinho, aproximadamente de 20 Quando ele minutos. estiver prontinho, eu mostro pra vocês. Isso, uns tá 20 bem? minutos mais ou menos a gente dá a primeira olhada, conferida neles, né? E depois, se não tiver o ponto, a gente deixa mais um pouquinho. Tá bom, gente? Assim que der, então Deixa, lembrando que é pra ficar uns 40 minutos, tá? Com- De 30 a 40 minutos. Com 20 minutos dá uma olhada, tá lá a temperatura, ó. Nem sequer mexeu, não saiu do lugar ainda, né? E a gente vai aguardar então. Daqui a pouco a gente volta pra mostrar pra vocês. Olha, gente, 20 minutinhos e já tava passando do ponto já. É muito rápido esse forno. Vou tirar pra vocês verem. Olha como ele ficou. Vou por aqui. Ó. Como Olha, ele gente, ficou. passou Já até... passou se for ver, do passou ponto. até um pouquinho do ponto, né? Com 15 minutos nesse forno, sem pedra refratária, já é o suficiente. Então, vocês imaginam a economia de gás que gera isso, né? Com a pedra, ia em torno dos 40, 45 minutos. Sem a pedra, olha aqui, ó. 20 Até minutinhos. passou um pouquinho. Agora tá? a gente vai pegar e cortar para vocês terem noção, né? E vocês deixam no 180 graus no forno normal, tá bom? Aí pode ser meia hora ou 40 minutos. Mas sempre olhando, gente, de acordo com a pressão do gás de vocês. A gente vai pegar uma faquinha para cortar, para ver como que tá. Tá? Tá bom, aí gente? a gente mostra pra vocês como ficou. Só um minutinho aí que a gente vai pegar. Olha, gente, então a gente vai tirar agora para Vou vocês cortar pra vocês Isso. verem como que ficou, tá? Terem Vou uma cortar um ideia. pedaço bom. Se for ver, até deu uma passadinha do ponto. porque na verdade é a primeira vez que a gente está assando com esse forno, tá? É. A gente sempre usa o forno convencional normal, né? O fogão normal. Por isso que a gente aproveitou para fazer duas massas. Aproveitar o forno quente. Olha, Ó, gente, como ele ficou, ó. ficou bem fofinho. Bem macio. Tá quente Tá. pra dedéu, vamos dizer assim, né? Cortar mais um pedaço. Vou até pegar uma manteiguinha, calma aí. Então, olha, gente, ficou bem assadinho, tá bem fofinho pelo visto, né? Fumaça que não falta, porque a gente tá com um pouco de frio, né? E um pão que acabou de retirar agora, então vocês têm uma ideia de como tá. Vou pegar um pouquinho de manteiga. Isso, agora a gente vai passar a manteiguinha só pra ter uma ideia. Dá uma olhada como ficaram, então. Pra vocês ver como ficou. Olha, gente, que maravilha. Olha que pecado. Olha, para vocês que têm bastante criança em casa, É isso uma é coisa muito que rende, bom. né? E agora tá prontinho. Só Esse pedaço é provar. para vocês, tá? Aqueles Um que gostaram, abraço. deixa seu like, compartilha com os amigos. Compartilha com os amigos. Se inscrevam no canal, que isso é muito bom e fortalece pra gente. Nós agradecemos, viu? E tá aí. Fiquem com Deus. E Deus abençoe a todos. Até o próximo vídeo. Até.